E aí galera, aqui é o JJJ Jojo Jack de novo com vocês aqui, mais um vídeo, dessa vez para relatar uma montagem que eu vou fazer, estou começando, de uma SG. O que tem essa foto a ver com isso? Bom, esse aí sou eu há 1 milhão de anos atrás, e essa aqui é uma SG Janine, deve ser do final dos anos 70, início dos anos 80, que era uma baita de uma guitarra. Era muito boa essa guitarra. E eu vendi, sei lá o porquê, não lembro quando, não lembro como. Me desfiz dela e me arrependo amargamente até hoje. Então eu resolvi fazer uma reissue dela, né? uma nova dessas aí. Poderia comprar uma Janine, mas o preço que pedem quando ela tá bom é absurdo. Achar uma boa depois de tanto tempo, né, é quase impossível. Geralmente elas vêm todas mexidas, né, já modificadas, então tá toda estrambelhada, ou então o cara pede uma fortuna, então aí não dá. Poderia comprar uma outra guitarra e tentar, sei lá, uma SX, uma Shetland, uma Dolphin, uma Strindberg, uma Memphis, uma Michael, sei lá mas nenhuma delas é nessa cor aí, que é um brown, um marrom com acabamento gloss. Esse acabamento gloss aí, acho que nem Gibson, nem Epiphone, não tem. Quando tem brown é aquele Worn Brown, que é um brown, que é um marrom madeira, né, na madeira, meio cru, e que eu acho legal, mas não é exatamente a dessa guitarra. Eu estou querendo recriar realmente uma guitarra, essa guitarra, né? Seja o mais fiel possível a essa guitarra aí, que eu tenho uma baita saudade. Então eu, procurando por aí, encontrei, para variar, na GFS, um corpício de SG, que é parecido com o que era aquela Janine lá. Não é uma maravilha, $50 não dá para esperar grande coisa, mas é mogno, mahogany, são 3 peças coladas, eu já vi, bem bacaninha. Tem algumas falhas no acabamento e tal, mas bem bacana pelo preço, bem legal. O único problema dele é que ele tem um neck pocket aqui muito pequeno, vai ser difícil colar alguma coisa aqui, né? Mas enfim, perguntei pro Bertola inclusive sobre isso, já estou fazendo o possível aqui para dá para colar o braço, que eu também comprei lá. Um braço também muito semelhante ao que tinha a Janine. A única diferença é que na Janine era a cor aqui, né? Era da cor do corpo, né? Vocês vejam que aqui tem um espaço até grande para colar, mas na verdade ele só vai entrar mais ou menos até aqui, assim. Então depois eu vou ter que dar um acabamento aqui, provavelmente uma goma laca aqui, sei lá. O espaço para cortar é muito pequeno, né? Para colar é muito pequeno, mas eu vou ver o que eu faço lá. Então eu estou com essas 2 peças, foram a preço relativamente barato, né? Na GFS, foi $100 as 2 peças, né? Eu já tinha 2 captadores sobrando, então em caixa de SD, mas não são SD não, são 2 captadores chineses de qualidade razoável, WSC. Comprei aqui no ML mesmo, comprei uma ponte, uns 50 contos mais ou menos, reais, né? A ponte completa. Arrumei 4 knobs que eu tinha aqui, muito semelhantes ou iguais até aos que tinha na minha SG. Mas o resto das tralhas aqui, Rodana, o negocinho lá para trás do corpo, um jogo de chutarracha, comprei no ML também, foi, sei lá, uns 40, 50 reais também. As molduras, né, dos captadores. Eu tinha um escudo Batman aqui que eu vou cortar, eu só preciso dessa parte aqui de baixo, e a tampinha do tensor. A parte
elétrica aqui que eu comprei numa lojinha aqui, perto de eletrônica. Também foi baratinho. Queria uns potenciômetros grandes, né? Esse aqui são uns... que é Spirit, eu acho. Sei lá, não é grande coisa, mas também não é aquela porcaria pequenininha que a gente compra por 50 centavos, né? Isso aqui eu achei, paguei R$7 nessa chave aqui. Normalmente é bem mais caro. Mas os componentezinhos aí foi barato. Tudo aí foi um preço, não foi um preço muito alto. E aí tô com todas as peças aqui para montar essa reedição dessa boa e velha Janine SG. Bom, aí eu comecei o projeto, comecei lixando essa parte do braço, essa parte lateral, que é a parte que ia ficar em contato com o corpo, onde eu ia passar cola, né? Então eu dei uma lixada para não ficar no verniz, porque o verniz não ia pegar tão bem. Para a cola pegar melhor, eu dei essa lixada aí no braço. Também lixei a parte de dentro do corpo, onde eu ia colar, porque tinha aquele resto de tinta, né? Aquela coisa, aquela rugosidade e tal. Aí eu dei uma lixada para deixar bem liso para poder colar o melhor possível. A minha preocupação nessa guitarra maior foi a colagem do braço mesmo. Aí eu estou testando, não está colado, está só apoiado, só encaixado. E aí vocês reparem que já tem um furo ali que vai ser o furo da roldana. Esse furo dessa roldana, eu procurei um parafuso maior, né, para me ajudar, apesar do braço não ser parafusado, né, mas já que eu ia colocar esse parafuso aí mesmo, de qualquer jeito, para prender o parafuso da roldana, aí já peguei um parafuso bem maior que para dar um help ali na junção do braço com o corpo, para ficar mais um elemento aí de segurança, né, para a coisa ficar mais grudada, mais junta, né. Aí eu estou também só testando, ainda não está colado, só estou testando a angulação e tal. Essa foto também. Aí eu tenho que me preocupar com o ângulo do braço, tanto na horizontal quanto na vertical, também com relação ao buraco dos captadores, né? Então eu coloquei esses dois barbantes aí para poder medir certinho. Vocês vejam que a distância dos dois barbantes para as bordas do braço está equivalente, e também com relação aos captadores, para o braço não ficar torto, né? Porque senão ia desalinhar as cordas com os polos dos captadores. Aí eu coloquei um gabaritozinho que eu fiz para poder furar certo o buraco do stop bar, né? E aí eu comecei a furar. Medo danado de fazer besteira, porque o corpo da SG é fino, né? A broca era de 7,16, que era um pouco menor do que eu precisava, mas também não podia usar de meio, porque a de meio era maior. Eu não consegui encontrar uma broca entre o 7,16 e o meio. Então eu furei com 7,16, com a broca 7,16, depois dei uma lixada e tal. Um trabalho monumental aí, com muito cuidado para ficar certinho. E aí já o stop bar, né, não colocado não, mas só apoiado, e ficou certo, ficou no lugar certo. E aí já furei também a ponte em si, né? Mais complicado ainda porque tem um ângulo, né? Tem uma angulação. A ponte do Tonomatic, né? Tem esse ângulo, né? Que desce um pouco para trás. Se eu errasse qualquer coisa aí, é quase que corpo jogado fora, porque se eu chegasse um pouco mais para frente ou mais para trás, a guitarra não ia afinar. Ia ficar com as oitavas desafinadas. Se eu chegasse um pouco para baixo, um pouco para cima, as cordas iam ficar desalinhadas com o braço e desalinhadas com os polos dos captadores. Se eu errasse a distância do centro do buraco, eu não ia conseguir encaixar a ponte depois. Então é um negócio complicado. Não é para ser primeiro projeto de ninguém, não. Se alguém for montar uma guitarra, monta uma Telecaster, já venha com tudo furadinho, porque esse cálculo aí é muito preciso, é muito delicado. Qualquer erro aí, babau. Aí a ponte completa colocada aí. Aqui nessa foto a gente vê o braço com os dois furos e os pinos, né? Esses pinos aí para dar mais resistência na colagem. Foi uma sugestão do Bertolo. Eu coloquei esses dois pinos aí, não estão colados, eles só estão apoiados. Eu furei no braço, né? Como vocês estão vendo, e agora também
estão vendo aí no corpo. Também dei uma furada até o limite que eu podia furar para não... Antes de acabar antes de furar o corpo todo. Tem um buraco grande no meio, esse buraco grande no meio já veio no corpo, é coisa deles lá, da GFS, acho que é um plug que eles botam, é pendurar a guitarra para pintar. Esse aí eu só enchi de cola depois. E esses 2 buracos laterais, um pouco menores, é onde vai encaixar aqueles 2 pinos, né? Mais uma vez medindo, né? E finalmente coloquei a cola e prendi com 2 grampos sargento, um C3 e um C4. Deixei assim por 24 horas, né, para garantir que a cola ficasse bem seca, bem presa. Hora da verdade, passadas aí 24 horas da colagem, vamos ver se segurou. Ainda vou botar 2 pinos aqui que eu deixei espaço para botar, mas teoricamente já tinha que segurar, quer dizer. Então vamos lá com muita calma. Começar a tirar esse... Nossa, preso pra caramba. Tira um. Vamos ao outro. Parece que... Grudou isso aqui, depois eu tiro. Bom, pelo menos não soltou de primeira. Agora eu vou colocar os pinos ali. Vou deixar colando mais 24 horas. Para dar uma resistência maior aí nessa junção. Depois eu vou ver se eu consigo fazer mais alguma coisa. Eu estou um pouco preocupado com essa linha aqui, que é muito viva, pode ser um ponto de ruptura mais fácil. Vou ver o que eu faço. É isso aí.